Fala gatinho, fala gatinha, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Ciência Rústica, sou o professor Rainan Machado. Estou aqui com mais uma playlist de vídeos, com resolução de exercícios. Se você não é inscrito no canal, se inscreve por favor, deixa seu like aí nos vídeos, que isso nos ajuda a crescer e esse conteúdo ficar disponível para mais e mais estudantes do nosso querido Brasil, certinho? Essa playlist será sobre leis de Newton. Teremos exercícios a respeito da primeira, da segunda e da terceira lei de Newton, beleza? Serão em torno aí de 20 exercícios, Esse é o primeiro vídeo da playlist. Sem enrolação, vamos lá fazer a leitura desse exercício aqui da AFA. Um automóvel com um motorista e um passageiro move-se em movimento retilíneo uniforme. Então essa informação aqui para nós ela é interessante. Movimento retilíneo uniforme, tá? Repentinamente, o motorista faz uma curva para a esquerda e o passageiro é deslocado para a direita, tá? Então tá aqui o automóvel e aí a pessoa fez a curva para a direita, fez uma curva, para a esquerda. Quem está aqui como que vai para a direita lá dentro do carro. Esse fato relatado pode ser explicado pelo princípio da. Ok. O que faz com que os corpos tenham a tendência de manter o movimento ou o repouso, no caso, manter o estado inicial? O que faz que os corpos tenham essa tendência? É a inércia. Vamos entender aqui agora, beleza? Se o carro estava em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele estava em linha reta e não estava acelerado, ele estava com velocidade constante. Todo mundo que está dentro do carro está no mesmo movimento, está em movimento em linha reta. Quando o motorista puxa o carro para a esquerda, a força que faz com que o carro se desloque para a esquerda, ela acontece somente no carro, não acontece nos passageiros de início, Então, o carro muda de direção, mas as pessoas têm a tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Elas têm a tendência de permanecer no movimento que elas tinham. Então, como o carro foi para a esquerda, dá-se a impressão de que a pessoa foi para a direita. Mas na realidade a pessoa não foi para a direita, Ela simplesmente manteve ali o movimento que ela tinha no início, tá bom? Então essa tendência de manter o seu estado inicial, seja de repouso ou seja de movimento, é a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, A primeira lei de Newton também é chamada de lei da inércia. Fechou? Então, respondido o primeiro exercício, vamos lá para o segundo agora, em sequência. Chegamos aqui no segundo exercício, um exercício da Unesp. Assinale a alternativa que apresenta o enunciado da lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. Beleza? Então o que diz a primeira lei de Newton ou a lei da inércia? É isso que a alternativa correta vai estar nos dizendo. Então, letra A. Qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica. Já podemos parar por aí. Lei da inércia não fala sobre órbita elíptica, não fala sobre planetas girando em torno do Sol. Letra B. Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas. Já podemos parar aqui também. A primeira lei de Newton não fala sobre a atração entre os corpos, como resultado aí das suas massas, da distância entre eles. Não fala. Letra C. Quando um corpo exerce uma força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade e direção, mas em sentido contrário. Essa definição é a definição da lei da ação e reação.
que é a terceira lei de Newton. Não é a primeira lei, que é a lei da inércia. A aceleração, letra D, né? A aceleração que um corpo adquire, podemos parar de ler aí também, porque a primeira lei de Newton não fala sobre aceleração. A inércia é a tendência que os corpos têm de manter o seu estado original. Então só restou para nós aí a letra E. Vamos fazer a leitura só para a gente confirmar. Ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que sobre ele estejam agindo forças com resultante não nula. Exatamente isso, né? Se eu tenho um cara que está em repouso, que está em parado, ele vai continuar nesse estado de repouso, a menos que tenha a ação de forças ali sobre ele, né? Forças com resultante não nula, né? O que significa isso? O que é uma força com resultante nula? Se é feito, por exemplo, uma força de 200 newtons da esquerda para a direita, mas ao mesmo tempo é feito também uma força de 200 newtons da direita para a esquerda, então essas forças se cancelam. A resultante dessas forças é nula ou zero. Para que se tire alguém do seu estado original, seja repouso ou movimento, precisa ter a ação de forças, né, não nulas. Então, se o cara está aqui parado em repouso e a ação de uma força resultante de 100, que seja, aí essa força vai alterar o estado original desse cara, que seria o estado de repouso. Tá bom? Então, é isso que diz a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Está aí respondido. Vamos lá da mesma forma para o terceiro agora. Aqui no terceiro, um exercício aí da UEL do Paraná, pegando o gancho do que a gente estava dizendo agora sobre força resultante não nula, né? A gente tem esse terceiro exercício que tem aqui para nós alguns dados que podem nos confundir. Vamos fazer a leitura e depois eu vou explicar o que eu estou dizendo. Ó. Um corpo de massa 4 kg, então esse exercício aqui, ó, ele te informou a massa desse corpo, que é 4 kg, está em movimento retilíneo uniforme. Outra informação para nós extremamente valiosa. Movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Não está acelerado. A velocidade é constante, é uniforme, uma única forma. Não tem ganho de velocidade, nem perca de velocidade. Uniforme. E aí falou que a velocidade desse cara é de 6 metros por segundo. Ok. Podemos afirmar que a resultante das forças sobre o corpo tem intensidade igual a... Lembra lá que eu estava falando que para se alterar o estado de alguém, de um corpo, se esse corpo está em movimento retilíneo uniforme ou está em repouso, precisa haver a resultante de forças não nula, tá bom? Se esse cara tem movimento uniforme, ele não ganha e nem perde velocidade. Então a ação das forças que está acontecendo ali nele não está alterando de forma alguma o seu movimento, certo? Então eu tenho certeza, absoluta convicção, que a resultante das forças que estão atuando nesse cara é zero. Justamente porque não está alterando o seu movimento. É um movimento uniforme, tá? Se houvesse uma resultante de forças aí na direção do movimento, esse movimento ele estava acelerado, a velocidade estaria aumentando. Se houvesse uma resultante de forças contrária ao movimento, era um movimento retardado, né? Estaria se freando. Se houvesse uma ação de força resultante para a direita, não era um movimento retilíneo, ele estaria se indo para a direita e a mesma ideia para a esquerda, beleza? Então, se não alterou,
se o movimento é retilíneo uniforme, a resultante de forças ali é nula, porque não está alterando o movimento. Beleza? Essa é a resolução dos 3 primeiros exercícios da lista. Vamos aí para os próximos no próximo vídeo.